Olá, estudantes do Paraná! Hoje teremos mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Juan e veremos a 25ª aula de ensino religioso. Antes de começar a aula, não deixe de registrar a vossa presença no Google Classroom, né? Basta clicar no link no número da atividade obrigatória. Quem não tem acesso à internet, entregue as atividades impressas no dia da merenda escolar. Hoje veremos, nesta aula, os principais mitos das religiões de matriz ocidental, como gregos e romanos, bem como os mitos das religiões de matriz oriental, como os deuses da cultura hinduísta. Lembra que na última aula nós vimos sobre os mitos dos povos iorubás indígenas, né, que falavam sobre a natureza. Aqui nós falaremos dos mitos, né, das religiões de matriz ocidental, dos gregos, né, e matriz oriental dos povos hindus da Índia. Mitologia e cosmovisão 2. Matriz ocidental e matriz oriental. Ocidente e Oriente, né? A imagem dos deuses gregos e a imagem dos deuses hindus. O objetivo desta aula: demonstrar como as mitologias gregas e romanas influenciaram as religiões de matriz ocidental, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, bem como a importância da mitologia oriental hinduísta para o povo indiano. Então, esses mitos vão influenciar muito as tradições ocidentais, das religiões ocidentais, como o cristianismo, né? O judaísmo, principalmente, né? A concepção da cultura vai ter um certo secretismo que eu já vou explicar também dessa aula aí. Os gregos, né, na mitologia grega, os gregos eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, adoravam vários deuses, acreditando que estes deuses tinham formas humanas. Embora fossem mais belos e poderosos que os homens, eram imortais e possuidores de poderes mágicos. Então, da mesma forma, como via nas outras mitologias da aula anterior, eles também eram personificados, essas forças da natureza, né, em deuses muito poderosos acima dos homens. Porém, aqui havia uma relação muito mais próxima do homem com os deuses. Os deuses gregos revelavam também qualidades e defeitos semelhantes aos dos seres humanos. Apaixonavam-se entre si, sofriam, eram aventureiros, faziam guerras entre si, como os humanos, e também se relacionavam pessoalmente com os humanos mortais. Para os gregos, os deuses eram descendentes da terra, a Gaia, que eles chamavam de Gaia, terra, e o céu, que era Urano, e tinham grande semelhança com os homens. Então, muitas das características, né, que os humanos têm de fazer guerras, de se apaixonar, né, de se aventurar, os deuses também faziam a mesma situação que os humanos. O Monte Olimpo, né, que era considerada a casa ou a morada dos deuses, né, é o ponto mais alto de toda a Grécia, com uma altitude de 2.917 metros. Na antiga Grécia, foi considerada a casa dos deuses. Segundo reza a história, a entrada para o Olimpo fazia-se através de um portão feito de nuvens, isto é, talvez possa atribuir o fato do cume da montanha, devido à sua altitude, estar sempre coberto de nuvens. Então, essa ideia de que acima das nuvens era onde ficavam os deuses, acima das montanhas, onde os deuses habitavam, né, veio dessa tradição dos gregos, né, por acreditar que esse pico, essa grande montanha coberta de gelo, né, lá em cima era o local onde os deuses viviam. Né? Vamos então aos conhecimentos. Com relação à mitologia grega, é correto afirmar. Letra A. Os gregos eram politeístas, adoravam vários deuses, porém não tinham formas humanas e não possuíam poderes? Letra B. Os deuses gregos faziam guerras e se apaixonavam entre si. Não tinham contato com os seres humanos? Letra C. Os deuses eram descendentes de um único deus chamado Zeus, o pai de todos os deuses? Ou letra D, o Monte Olimpo é o ponto mais alto de toda a Grécia, considerado pelos gregos a morada dos deuses. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá no caderno, copiaram certinho as alternativas e as respostas? Vamos lá, então. Com relação à mitologia grega, é correto afirmar: letra A, os gregos eram politeístas, adoravam vários deuses, porém não tinham forma humana e não possuíam os poderes? Letra B, os deuses gregos faziam guerras e se apaixonavam entre si, não tinham contato com os seres humanos? Letra C, os deuses eram descendentes de um único deus chamado Zeus, o pai de todos os deuses? Ou letra D, o Monte Olimpo é o ponto mais alto de toda a Grécia, considerado pelos gregos a morada dos deuses? Qual foi a questão que vocês responderam, pessoal? É a letra D, o Monte Olimpo é o ponto mais alto de toda a Grécia, considerado pelos gregos a morada dos deuses, onde os deuses ficavam. A número 1, a letra A, não seria porque os deuses eram politeístas, claro. Porém, eles tinham poder. Aqui está dizendo que eles não tinham poder. Então, essa questão é errada. Os deuses gregos faziam guerra e se apaixonavam entre si. Aqui está dizendo que não tinham contato com os humanos. Errado. Eles tinham contato, eles se relacionavam com os seres humanos. E aqui, os deuses eram descendentes de um único deus, chamado Zeus, o pai de todos os deuses? Não. Eles tinham outra origem, que eu vou falar numa outra aula para vocês, tá? Então, a letra D seria a questão correta. Os deuses gregos. Vamos lá, então, cada um deles agora, para a gente saber quem são. Zeus, né, um dos mais conhecidos. Pai e irmão de todos os deuses, casado com Hera, sua irmã. Era representado como um homem forte e barbudo, de aspecto majestoso, com um raio na mão, sobre uma águia animal que o representava. Então, ele era considerado o pai e o irmão de todos os deuses, porque ele libertou, né, os deuses do seu pai maior, que era o que lhe gerou, né, e com isso eles conseguiram, né, vencer a guerra. E por ter sido o líder da guerra, ele se tornou o rei, né, o pai, o rei e o irmão de todos os deuses. Poseidon, né, deus dos mares, irmão de Zeus, é representado como um homem forte, de barba branca, com um tridente na mão, o que acompanha o golfinho e outros animais marinhos. Então, ele é o deus dos mares, o deus dos navegantes, né? Ele usa o tridente, né? Que tem o mesmo instrumento, né? No cristianismo, né? Representa o demônio, mas aqui não. Aqui é o deus do mar, que tem esse tridente, né? Que faz com que a onda, né? Se movimente. Então, diziam que a onda do mar era o movimento do tridente de Poseidon. Hades, né? O mais velho dos irmãos olimpianos, deus dos mortos e do submundo. O inferno disputou com Zeus o direito do trono e perdeu a disputa com a guerra. É inimigo de Zeus, seu irmão, é associado ao mal, representa o sofrimento, a dor, o ódio e o humano, né? Se nós pensarmos numa questão de secretismo cristão, ele representaria o demônio. Porém, pelo fato de seu desprezo, né, ao rei, que era o Zeus, o seu irmão, por essa briga entre os dois em relação à disputa do trono, né, pela hierarquia do mundo. Então, ele acaba se tornando, né, o deus dos mortos, o deus do submundo, o deus das regiões infernais, abaixo da terra, né? Então, essa muito está associada a essa ideia. Né? Apolo, deus das artes e da beleza masculina, o deus mais venerado depois de Zeus. Seu templo em Atenas era em Delfos, tá? Lugar onde ficava o oráculo. Oráculo era o santuário onde as pessoas buscavam prever o seu destino, o futuro, e é identificado na Grécia por representar o Sol, né? O Sol era um dos deuses mais referenciados na antiguidade. Né? Deusa Atena, deusa da sabedoria e da guerra justa, possuía uma disposição pacífica, representando a preponderância da razão e do espírito sobre o impulso irracional. Deusa protetora de Atenas e outras cidades da Ática. Imagem guerreira, com capacete, lança e escudo de couraça. Aparecia em forma de coruja, né? Então ela representa a sabedoria, o conhecimento, né? Acreditava-se que nascia da cabeça de Zeus, né? A deusa da sabedoria, da qual mais tarde foi até elogiado o nome da cidade, a capital da Grécia, que seria Atenas.
Afrodite, filha de Zeus e de Dione, é a deusa do amor e da beleza feminina. A palavra afrodisíaco, né, que nós conhecemos muito bem, provém do seu nome, está ligada à paixão, ao amor, à sensualidade entre as pessoas. Né? Ares, deus da guerra, presente em todos os combates, era representado como guerreiro, completamente armado, acompanhado por um galo, animal que o representava. Ele foi um dos deuses que, dentro da mitologia, foi desprezado, né, por perder a guerra no período da Guerra de Troia contra gregos e troianos. Né? Então, acabou sendo, né, desprezado dentro do Olimpo, né, o deus Ares. Tá? O secretismo romano. Aqui também existe a ideia do secretismo dentro da mitologia grega. A partir do século II a.C., os deuses gregos foram absorvidos pela cultura romana e ganharam novos nomes. Zeus foi chamado de Júpiter. Tá? Ares se converteu em Marte. Poseidon virou Netuno. Afrodite virou Vênus. Hades virou Plutão. A comparação dos deuses não foi complicada, porque os dois povos eram indo-europeus. Já havia o secretismo desses dois lados. Então, os dois povos tinham costumes e tradições muito parecidas, né? Os dois gostavam de guerrear, os dois haviam códigos de leis, havia uma política organizada, então eles tinham, né, essa concepção, né, desse secretismo. Os romanos também adotaram deuses egípcios, além dos deuses gregos ali colocados. Tá? Zeus e Júpiter correspondem aos deuses indo-europeus do céu, tanto como o nome Zeus tem raiz do latim relacionado ao dia. Esse termo remete ao Deus do céu iluminado e brilhante, o pai dos deuses no panteão indo-europeu. Isso explica por que os romanos diziam Deus Pater, Deus Pai, que derivou para Júpiter o nome de Deus em latim, o que mais tarde foi adotado pelo cristianismo. Então essa ideia de que Deus é Pai, Deus é todo-poderoso, né, vem da raiz grega, né, da ideia de Zeus como sendo o pai de todos os deuses. Tá? Vamos agora aos conhecimentos. Marque V para verdadeiro e F para falso. Os deuses gregos não foram absorvidos pela cultura romana porque os romanos tinham outros deuses? Segunda alternativa, Zeus é o pai e irmão de todos os deuses. Chefe do Olimpo, tinha como poder o raio? Terceira alternativa, Hades, o mais velho dos irmãos olimpianos, deus dos mortos e do submundo, inimigo de Zeus? Última alternativa, Apolo, deus dos mares e da guerra, representado como um monstro marinho pelos gregos, pelo fato dos gregos fazerem guerras somente nos mares. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá, colocaram no caderno certinho, a alternativa, a pergunta e a resposta. Vamos lá, então. Marque V para verdadeiro e F para falso. Os deuses gregos não foram absorvidos pela cultura romana, porque os romanos tinham outros deuses? Segunda alternativa. Zeus é o pai e irmão de todos os deuses. O chefe do Olimpo tinha como poder o raio? Terceira alternativa. Hades, o mais velho dos irmãos olimpianos, deus dos mortos e do submundo, inimigo de Zeus. Última alternativa, Apolo, deus dos mares e da guerra, era representado como um monstro marinho pelos gregos. Pelo fato dos gregos fazerem guerra somente nos mares, qual é a alternativa que vocês colocaram, verdadeiro e falso, pessoal? São duas falsas e duas verdadeiras. A primeira é falsa. Os deuses gregos não foram absorvidos pela cultura romana. Não, eles foram absorvidos pela cultura romana porque houve esse secretismo entre os mesmos deuses, só com outros nomes. Zeus é o pai e irmão de todos os deuses. Chefe do Olimpo, tinha como poder o raio. Verdadeira essa questão, Ele era a representação do raio da mitologia grega. Hades, o mais velho dos irmãos olimpianos, deus dos mortos e do submundo, inimigo de Zeus? Verdadeiro. Ele era inimigo de Zeus por a luta em relação ao trono. Apolo, deus dos mares e da guerra, é representado como um monstro marinho pelos gregos. Pelo fato dos gregos fazerem guerra somente nos mares, falso, Apolo era o deus do sol e não dos mares, E aqui já está errada, porque não havia monstros marinhos. O deus do mar, de fato, era, o Poseidon e não Apolo. Havia monstros marinhos, desculpa, eu até que falei errado, mas essa questão é uma outra parte da mitologia. Vamos agora à mitologia oriental hinduísta indiana. A base da mitologia indiana é o hinduísmo e seus 33 milhões de deuses e deusas. O texto mais antigo sobre deuses na Índia é o Vedas, com 1000 poemas, cada um glorificando uma divindade, que remonta a 2000 anos antes de Cristo. Na tradição oral, naquela época, era considerado sagrado demais escrever sobre os deuses e deusas. Então, nem mesmo dentro do livro dos Vedas cabe os 33 milhões de deuses, Porque, de fato, só existem 1000 poemas, então só temos 1000 deuses ali contemplados. Claro que pode estar contemplado em outros livros ou, de fato, em fala somente oral, A crença na mitologia hindu abrange vários deuses que são adorados em diversas partes da Índia. Não existe um único representante, como o Papa no cristianismo, nem mesmo uma sede como no Vaticano. Cada pessoa escolhe o Deus que quer adorar, de acordo com a sua crença ou a sua filosofia de vida. Não há uma imposição em qual Deus quer adorar. A pessoa ela é livre para escolher a divindade da qual ela vai pedir ajuda. O hinduísmo é conhecido como uma das religiões mais antigas do mundo e até hoje é uma das que possui mais adeptos, com mais de 1,1 bilhão de seguidores em todo o planeta. Então, ela é uma das mais antigas religiões existentes no mundo. Vamos agora aos deuses do hinduísmo. Brahma é o Deus criador do cosmos e de todos os seres vivos. É o primeiro da trindade hindu. É visto também como o Deus da criatividade e do intelecto. Normalmente, ele é representado como 4 rostos, que recitam os 4 Vedas, as escrituras sagradas do hinduísmo. Ele também possui 4 mãos, que seguram um rosário, um vaso de água, um livro e uma flor de lótus. Então, ele é o Deus criador, O Deus Pai criador de todo o universo. Aí, no próprio hinduísmo, nós também temos uma trindade, como no cristianismo temos Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui haverá também essa trindade, só que de uma forma diferente. Vishnu, Deus da preservação e a segunda divindade da trindade hindu. Esse Deus é representado pela preservação, mantendo o universo e a vida em ordem, retidão e verdade. Seus 4 braços representam sua onipotência e onipresença. E ele é frequentemente visto sentado em cima de uma serpente, simbolizando sua capacidade de permanecer em paz,
mesmo diante do medo. Ele também é o responsável de manter o Dharma, que é o comportamento digno e justo. Então, cada pessoa tem um Dharma. Então, ele é o Deus que preserva, que organiza, que bota ordem, né, na organização do mundo, né? A segunda parte da Trindade e do hinduísmo. O terceiro, né, Deus da Trindade hindu é Shiva, né, um dos mais conhecidos aí, que representa a morte e a dissolução. Enquanto Brahma cria e Vishnu preserva, o papel de Shiva é destruir os mundos para que haja espaços para Brahma criar, mantendo um ciclo eterno de movimento. Então, na mitologia hindu, há essa crença de que há um ciclo, né? Primeiro você tem a criação desse ciclo, depois tem a organização do mundo e depois a destruição, para se novamente começar a criar. Então, esse ciclo se gira em torno desses três deuses que dá a vida para os hindus, né? Se baseia através desse movimento cíclico entre esses três deuses aí. Criação, preservação e destruição. Não? Shiva protege seus seguidores da luxúria, da raiva, da ganância e da ilusão, para que os homens consigam um caminho da iluminação divina. Então, eles buscam essa ideia da iluminação, né? Que é aquela ideia do caminho que as religiões orientais, sempre da matriz oriental, vão, né? Shiva é frequentemente representado como um homem de cor azul, simbolizando como ele é a luz que emerge da escuridão. Já a serpente em seu pescoço representa uma energia vital, né? Chamada Kundalini, né? É uma energia, é um espírito que vem dele, né? Que o protege, que protege as pessoas. Vamos então agora ao quiz. Com relação à mitologia do hinduísmo, é correto afirmar: letra A, a mitologia hinduísta contém 33 milhões de deuses e deusas. O texto mais antigo são os Vedas. Letra B, o hinduísmo é conhecido como uma das religiões mais antigas do mundo. Tem mais de 1,1 bilhão de seguidores. Letra C, Brahma, Vishnu e Shiva são os três principais deuses da trindade do hinduísmo. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Vou deixar um tempo para responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá no caderno? Qual que vocês responderam das questões corretas? Qual seria a correta dessas questões aqui, da 3? Seriam todas elas, né? Todas as alternativas estão corretas. Tanto a mitologia hindu, que tem 33 milhões de deuses, como o hinduísmo é conhecido, né, como uma das religiões mais antigas do mundo, e Brahma, Vishnu e Shiva são os 3 principais deuses da trindade do hinduísmo. Então, todas essas alternativas aqui da questão 3 estão corretas. Ganesha, senhor dos obstáculos, é um deus dos deuses mais populares do mundo. Ele é conhecido por conceder sabedoria e sorte, removendo assim os obstáculos. Por isso, é comum orar para Ganesha no início de qualquer empreendimento ou casamento. Ganesha é filho de Shiva e Parvati e é finalmente reconhecido pela sua cabeça de elefante. Ele é adorado por todas as vertentes do hinduísmo. Então, ele é um dos deuses mais populares da Índia. E o elefante, como sendo um animal sagrado, claro que você vai ter, né, um deus aí que vai estar com a representação dele, né? O nome dele se chama Ganesha. Sakati, a grande mãe, uma das maiores vertentes do hinduísmo, chamada Shaktismo, ou acredita que a deusa Sakti também é uma deusa supremo, um ser supremo. Assim como Brahma, Shakti é considerada a força cósmica primordial e o aspecto energético das divindades hindus, sendo uma referência como grande mãe divina, né? Então, a representação das mulheres ali como sendo também uma das deusas muito populares, muito que tem essa ideia de que criou também um mundo junto com Brahma. Tá? Krishna, deusa da devoção. Existe uma vertente no Brasil em relação a ele. É um dos avatares de Vishnu, sendo uma das encarnações mais poderosas da mitologia hindu. Ele é visto pelos hindus não apenas como herói, mas como amigo e mestre. Ele também é visto como a personificação do amor, da alegria, da alegria divina e como senhor da yoga. Possui a pele azul também e geralmente é representado como uma flauta, que ele usa para seduzir as pessoas. Então ele é um dos avatares, ele é um deus menor, né, da trindade lá dos hinduísmo, mas ele é um dos deuses também bastante adorados, né, dentro da mitologia do hinduísmo. Rama, modelo de ação e virtude, é mais um dos avatares de Vishnu, sendo considerado o deus da verdade e da virtude, devido à sua compaixão, coragem e adesão ao Dharma. Ele é visto como a personificação perfeita da humanidade. Diferente dos outros deuses hindus, acredita-se que Rama seja uma figura histórica real, cujos efeitos estão descritos no conto épico Ramayana. O grande festival das luzes hindu, Diwali, é uma comemoração a Rama. Então ele também é um dos deuses ali que muito parecido com os humanos, né? Porém, ele é um exemplo de humanidade, um exemplo de ser humano, tá? Representado dentro do hinduísmo. Vamos agora ao quiz. Com relação aos deuses hinduístas, é correto afirmar. Letra A. Apesar do hinduísmo ser uma religião com muitos deuses, na Índia só existe veneração e adoração à trindade superior de Brahma, Vishnu e Shiva? Letra B. Ganesha é um dos deuses mais populares do mundo e é conhecido pela sua cabeça de elefante? Letra C. Shakti, por ser uma deusa suprema, como Brahma, é considerada a deusa mais importante e venerada na Índia? E letra D, todas as alternativas estão corretas. Vou deixar no tempo de responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões aí relacionadas, né, a questão 4. Qual seria a alternativa correta da 4? Ganesha é um dos deuses mais populares do mundo e é conhecido pela sua cabeça de elefante, né? As outras, né, o hinduísmo ser uma religião com muitos deuses, não há só veneração da Trindade, existem outras venerações aí também, tá? Shakti é uma deusa suprema, como Brahma, mas ela não é a mais venerada também dentro da mitologia dos hinduístas, porque os hinduístas acreditam em vários. Tá? Todas as alternativas estão erradas? Não. A alternativa letra B seria a alternativa correta. Tá? Retomando. Nesta aula, aprendemos sobre mitologia ocidental, sobre os deuses gregos e romanos, quem são, qual a sua importância para o ser humano, bem como os deuses da mitologia oriental do hinduísmo, que até hoje são venerados e adorados na Índia. Então, vocês têm essas duas situações, né? No Ocidente, né, os deuses da mitologia grega, eles não são mais deuses, digamos, adorados pela população, né? Então, é como se fosse uma religião morta já a mitologia grega. Porém, algumas das suas práticas, ideias dos deuses gregos foram incorporados dentro do sincretismo cristão e judaico, né, e muçulmano. Porém, os deuses gregos, os deuses da mitologia hindu, eles ainda hoje são venerados porque o povo hinduísta da Índia, eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses, né? Então, essas duas tradições, elas se preservam ao longo dos séculos e continuam ainda na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, né? A crença de que esses deuses também são a personificação das forças da natureza, como eu falei na aula anterior para vocês, né? Eles personificam em formas humanas as energias e as forças naturais. Eu agradeço a todos pela aula e até a próxima aula para todos também. Muito obrigado.